Som. 1, 2, testando, som. 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 1, 2, testando, som. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé. Dar início a mais este culto. Pedir para que o Senhor se faça presente mais uma noite. Que mais uma noite Ele venha marcar a nossa história com este culto. Amém? Quantos trouxeram a sua Bíblia? Diga amém. Por gentileza, abra comigo no livro de Salmo 127. Deus é bom. Culto intitulado Culto de Missão. Eu fiquei feliz em ver o vídeo do nosso pastor abençoado, pastor Renato, falando que ia trazer uma mensagem pertinente aos dias em que vivemos. Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Amém, irmão? Só até aqui eu quero repetir o primeiro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Amém? Você vai fechar a sua Bíblia, colocar no banco, dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Vamos apresentar este culto ao Senhor. Já peço que o grupo de louvor tome posição aqui. Vamos estar convidando o Senhor para se fazer presente em nosso meio. Deus, Pai bondoso, eterno, maravilhoso, Deus, somos gratos, Senhor, por mais essa noite nas nossas vidas, Pai. O salmista, ele fala que nós deitamos, dormimos e nos levantamos, Pai, porque o Senhor tem nos guardado. E de fato, o Senhor tem nos guardado. Está aqui, Senhor, um povo que o Senhor cuidou, que o Senhor zelou, que o Senhor colocou de pé, Deus, para fazer a sua obra, Pai. Somos gratos, Senhor, por mais este fôlego de vida
Estamos gratos, Senhor, por mais uma noite poder estar na Tua presença, Senhor. Sou grato por cada um que o Senhor já trouxe aqui nessa noite, Pai, que de certo o Senhor ainda há de trazer, Pai. Deus, que possamos louvar e bendizer o Teu santo nome, Pai, pois estamos aqui por nos apresentar num culto intitulado Culto de Missão, Pai. Que possamos ser verdadeiros adoradores, que possamos ser verdadeiros arautos de Cristo, Pai, levando a Sua poderosa palavra aonde quer que o Senhor nos designe a ir, Pai. Deus, seja conosco, Pai, pois já está aqui o grupo de louvor pronto a se apresentar, Pai. Peço que o Senhor venha receber os nossos louvores, venha receber a nossa adoração, venha receber, Senhor, tudo aquilo que possamos Te entregar nesse momento, Pai. Invocamos a cada dia mais a Tua presença, pois o Senhor é mais do que bem-vindo em nosso meio. O Senhor é mais do que bem-vindo nesta casa, Pai. O Senhor é mais do que bem-vindo na vida desses membros. E eu peço, Senhor, seja conosco, Senhor, de agora até o final desse culto, Senhor, para que possamos sentir a Tua presença, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Dê uma linda salva de palmas e vamos adorar o nome do Senhor.
as suas mãos e aplaudir a Jesus nessa noite. Aleluia. Esses últimos dias que nós estamos vivendo aqui na terra, parece que as coisas vão se afunilando a cada dia que passa. O medo vai tomando conta do nosso coração. Mas a palavra de Deus diz que o amor verdadeiro, ele lança fora todo medo. Porque quando nós amamos de verdade, nós conseguimos depositar uma fé inabalável. Quando nós realmente amamos a Cristo, nós entendemos que independente das circunstâncias, nós somos mais do que vencedores, como a palavra do Senhor diz. E nessa noite Ele está aqui ou Ele não está? Independente de qualquer circunstância, o Pai está aqui neste lugar. Então que você possa adorar, que você possa exaltar, que você possa entregar o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Mas que você possa nessa noite ter um encontro real com Cristo neste lugar. Aleluia, Jesus.
declaramos nessa noite que Ele seja bem-vindo neste lugar. E você tem a liberdade de adorá-lo e de exaltar. E eu entendo que quando eu adoro alguém, exalto alguém, eu começo a elogiar, eu começo a falar. Você tem a liberdade de falar com Deus: Senhor, o Senhor é isso para mim. O Senhor é o que eu preciso. No meio, Senhor, de tudo isso, eu sou totalmente dependente do Senhor. No meio, Senhor, deste mundo virado de cabeça para baixo, eu sei, como Jó disse, que o meu Redentor, Ele vive e por fim se levantará sobre a terra. E Ele já está neste lugar, meu querido. Nós acabamos de declarar: Senhor, seja bem-vindo nessa noite. E se você declarou isso, é porque você sabe que Ele está neste lugar. Então, independente, meu querido, do seu pensamento neste momento, eleve a Ele os seus olhos, eleve a Ele a sua adoração, eleve a Ele o seu louvor, mas adore ao Espírito Santo, adore a Ele nessa noite. Faz de novo o teu povo clama a Ti mais uma vez. De novo, faz de novo, Deus. De novo, O teu povo clama a Ti mais uma vez. De novo, faz de novo. de novo, O teu povo clama a Ti mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama a Ti mais uma vez. O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós Te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado em todo o tempo. Porque todo o tempo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor. Hoje o louvor diz que se o mar nos submergir, a mão do Senhor nos guiará. O salmista diz, né? Que por onde eu for, a tua mão me guiará. E Isaías diz que se eu passar pelo fogo, eu não vou me queimar. Se eu passar pelas águas, as águas não vão me submerger, porque a mão do Senhor está comigo. Hoje o pastor Renato, ele mandou um áudio, e ele dizia: pior do que o Covid é o inferno. É isso, pastor, mais ou menos que o senhor falou, né? E aí eu falei: é verdade, né? Parece que a gente tem mais medo disso do que de ir para o inferno. Parece que a gente teme mais as coisas, ou alguma doença. Parece que a gente teme mais as coisas deste mundo. E a gente esquece que daqui uns dias, muito em breve, ou algumas horas, isso daqui é passageiro. Porque a Bíblia fala que nós não somos deste mundo. Eu e você não somos daqui. Nós estamos aqui para uma missão, mas nós não somos daqui. Então a gente teme muitas das vezes
mais ao diabo do que a Deus? Para quem tem sido o seu temor? Aonde você e eu, nós como igreja, temos depositado a nossa fé? Aonde que nós temos colocado a nossa fé? Deus, Ele continua aqui, Ele continua no mesmo lugar. No controle da sua vida, no controle da minha. Certa vez, Jesus estava com os seus discípulos. E ali no barco houve uma grande tempestade. E os discípulos começaram a ter medo porque no meio do nada não se enxergava nada, só se via a tempestade. E de repente, eles olham e lá vem alguém andando por sobre as águas. E eles falam, o que é aquilo? Será que é um fantasma? O que é aquilo? Era Jesus vindo de encontro a ele. E Jesus falou para Pedro, se tendes fé, pode vir, pode andar por sobre as águas. E Pedro teve fé e foi, mas o medo foi tão maior que ele começou a afundar. Mas Deus, mesmo ele afundando, Deus estava ali com ele. Jesus estava ali. Jesus, Ele está aqui, Jesus está do seu lado. Se você passar pela tribulação, se você passar por onde for, a Bíblia fala que nem a peste perniciosa, nada chegará, nenhum mal chegará à nossa tenda. Mas quando Pedro, ele afundou e Jesus disse, homem de pouca fé, onde está a tua fé? E quando estava ali, Maria e Marta chorando porque Lázaro estava morto há 4 dias. E Maria começou a chorar, Marta começou a se desesperar. Jesus, aonde o Senhor estava? Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E quando Maria reclamou, ele falou para Deus, olhou para Jesus e falou, Jesus, Lázaro está morto. Jesus olhou para ele e falou, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se no meio de tudo isso nós tivermos fé, nós vamos ainda conseguir enxergar o impossível. É andando sobre as águas que nós vamos chegar lá. Porque se você anda sobre as águas, não tenha medo, porque Jesus está vindo ao seu encontro. Jesus está sempre disposto a nos atender. Mas é muitas das vezes nós que não estamos disponíveis para aquilo que Deus quer fazer. Mas que em meio a tudo isso, daqui a pouco, como sempre disse, nós vamos ouvir até talvez a palavra por esses dias. Chegou um mês a gente pegar um caderno e fazer todo o nosso projeto de 2021. Não que 2021 eu vou começar assim, vou terminar assim. Mas a gente sabe que não é assim. Porque a gente aprendeu com esse ano que os nossos planos é de um jeito. Mas no fim de tudo, o que importa é o plano de Deus nas nossas vidas. E nós vamos adorar a Ele mais uma vez, com este louvor. Aleluia. Feche os seus olhos e adore a Ele nessa noite. Lance sobre Ele a sua ansiedade, lance sobre Ele os seus problemas, lance sobre Ele. E nessa noite o Senhor vai te responder. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo.
pode erguer as suas mãos e aplaudir a Ele nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Aplauda o Senhor mais uma vez, irmãos. Amém? Quando iniciei aqui, li o Salmo de número 127. E Deus me trazia à memória, pastor Renato, que enquanto o Senhor for dependente de Deus, Ele cuida de você. A Bíblia, o título aqui, por não ser inspirado, pastor, a dependência de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quando eu abri aqui, eu lembrei, Deus falou, pode falar para ele que eu cuido dele. E aí eu estava lembrando daquele rapazinho, o Lincoln, quando ele falou que se você for dependente, fica tranquilo que as demais coisas Ele vai cuidar. Como o Senhor fez falta nesse lugar, pastor? Acho que tem um versículo que fala que fere-se os pastores, dispersa-se as ovelhas, né? Então, a ausência do pastor, muitas vezes reflete em todo mundo. Não menosprezando os nossos demais pastores, viu? A Lídia estava segurando o refrão aqui, Renilson estava aqui também. Mas, vendo as mensagens que o pastor pregava, eu tentava imaginar, como parar um cara que nem esse, Marcão? Não, nem o Covid, nem o Covid. Deus, Ele é bom. Em todo tempo, Ele é bom, irmãos. Esse ano, um ano bastante assustador para muitos, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E eu tenho certeza que Ele continuará a nos ajudar, continuará a nos guardar, porque depositamos de fato a nossa confiança em Deus. Hoje eu estava conversando com o Rodrigo, pastor. Irmãos, imagina hoje as pessoas lá fora sem Deus, pastor, com esse Covid-19. Keren ministrou aqui ao cantar o louvor, o pastor disse que o povo tem mais medo do inferno do que da própria doença. Mas, irmãos, toda doença está no controle de Deus. Eu tenho certeza que para tudo Deus tem um tempo, Deus tem um plano, Deus tem algo determinado a nos ensinar sobre esse momento em que vivemos. Hoje a gente olha para a igreja aqui, a gente não sabe nem, pastor, para quem dar uma oportunidade, se podemos dar uma oportunidade, para quem a gente passa o microfone. Devemos que aprender a viver de uma forma onde não podemos se cumprimentar, ficar distante de um abraço. Mas eu tenho certeza, em todo o tempo, Deus, Ele nos guardou. Se fizermos sermos dependentes de Deus, possamos ficar tranquilos, porque do resto Ele cuida. Como Ele cuidou de nós até agora, eu tenho certeza que Ele vai continuar a cuidar. Irmãos, alguém aqui quer uma oportunidade, alguém quer uma oportunidade de agradecer ao Senhor, de falar algo que passou durante esse ano, porque eu achei muito pertinente o tema que o pastor Renato vai ministrar, como ele disse. E é como eu falei, irmãos, se você chegou aqui, agradeça ao Senhor. Uma vez eu vi uma frase numa Bíblia, pastor, que falava, é muito difícil vir, se levantar e falar. Porém, é muito mais difícil vir, sentar e apenas ouvir. Quantas pessoas tem aqui pronta a agradecer ao Senhor, irmãos? Eu mesmo, esse ano, pastor Renato, não sei se... Eu falei com Deus, não sei se ele ia me responder, mas eu falei, Senhor, nunca mais eu entro numa igreja. Pastor Renato, acho que eu conversei bastante isso com o Senhor. São tantas as decepções, irmãos, que quando eu cheguei aqui, eu falei, pastor Renato, eu quero apenas sentar e ouvir. Não quero de maneira alguma subir no altar, dirigir culto. E o pastor Renato, a primeira vez que ele me chamou aqui, foi para fazer uma oração na apresentação aqui da minha ceia. Ele falou, varão, eu confio em você. Eu confio no seu ministério. E aquilo foi uma agulha tão boa na minha vida. Porque eu falei, Senhor, a decepção foi grande, mas tão grande com tantas as pessoas,
que eu falei, Senhor, como tem pessoas machucadas dentro das igrejas. Como tem pessoas maltratadas dentro das igrejas. E eu fico imaginando, irmãos, a falta que faz uma figura pastoral. A falta que faz uma palavra pastoral, um ensinamento mesmo hoje. Porque, irmãos, muitos aí fora estão sofrendo, mas eu acredito, como eu sempre digo, tem muitas outras doenças matando muito mais do que esse Covid, pastor. A depressão existe. E esse ano de Covid, eu acho que, se brincar, matou mais ainda, pastor. Mas graças a Deus, eu sempre falo, irmãos, eu e você estamos guardados pelo sangue do Cordeiro. Estamos guardados, irmãos, porque temos que acreditar naquilo que nós vivemos. Deus, em todo o tempo, Ele é das nossas vidas. Amém, irmãos? Dê uma linda salva de palmas. E eu gostaria de chamar aqui para uma oportunidade a minha esposa. Porque a minha esposa eu posso passar talvez até o meu microfone. Enquanto isso você aplauda o nome do Senhor Jesus. Bom, primeiro, irmão, que vai Senhor. Amém. É como o Billy falou, né? Perguntou se alguém queria oportunidade. E às vezes a gente não quer, ansioso, com medo de alguma coisa, né? E assim, eu só tenho a agradecer a Deus. Porque assim, quando começa esse negócio de pandemia, a gente fica com medo, fica ansioso, e a gente só pensa nisso. E no lugar agradecemos a Deus porque Ele fez nossas vidas, né? Igual o Billy falou aqui, tá sendo um ano difícil, foi um ano difícil. Mas também tenho que agradecer muito a Deus, porque nesse ano difícil, Deus sustentou minha casa. Foi o ano que Deus, né, arrumou um emprego para mim registrado. Meus filhos estão bem. Meu filho foi liberto. Pela honra e glória do Senhor. Tipo, é um ano difícil, mas para mim nessa parte é o melhor ano que está sendo para minha vida. Porque meu filho sendo liberto, porque meu filho aprontou muito. E assim eu falava, Senhor, será que meu filho nunca vai ver o Senhor? Será que ele vai morrer sem conhecer o Senhor? E graças a Deus esse ano o pastor Renilson me ajudou muito com meu filho aceitou Jesus. E tá, né, buscando, vamos continuar orando para ele buscar mais ainda. Mas é um ano de agradecer, né? É um ano de agradecer a Deus e ver que Deus faz milagre, Deus transforma. E, tipo assim, se ele desviar agora, mas aprendeu o caminho, né? Agora vai dele. Mas eu tô feliz porque tá buscando ao Senhor, ele está bem. E minha casa está bem, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aí ela fica me olhando ali como se não tivesse nada para falar, irmãos. Mas de ver ela falar, eu fico grato a Deus. Porque ela foi fazer a entrevista, pastor. Ela foi fazer a entrevista. Aí ela chegou em casa e falou: provavelmente não vai dar nada não, que o pessoal mandou eu esperar. Aí ela não contou tudo aqui. Que acho que passou uma semana, né, abençoada? Passou uma semana ela em casa se lamentando. Mas no lamento era conversando com Deus, né? Ela falou: Senhor, dizimando, ofertando, buscando a Tua presença, eu não aceito isso. Eu acho que ela fez essa oração. 5 minutos o telefone toca. Aí o telefone tocou, eu falei, marcando o dia para ela fazer a entrevista. Eu fui levar ela para fazer a entrevista, um local que eu já trabalhei por 2 vezes. Aí na secretaria o pessoal falou: Billy, por que você não volta a trabalhar aqui? Eu falei: pessoal, é interessante, eu estou até desempregado, hein? Aí o que era para ser a entrevista para ela foi para nós dois. Entramos no mesmo dia na empresa. Engraçado, pastor Renato, que entramos no dia 11 de fevereiro. Eu sei que tinha 1 mês e 7 dias, Bruno, quando decretou o fechamento. Eu olhei para a cara dela e falei: Eliane, pode ficar tranquila, que vamos ficar 3 meses. Acho que quando vencer o contrato, eles mandam nós embora. Aí passou aqueles 15 primeiros dias de paralisação. Eu assustado, né, contando os dias. Contando no dedo, pastor, porque tinha 1 mês e 7 dias de empresa, pastora Sueli. Passou 15 dias, eu falei: agora tem um mês e alguns dias para a gente ser demitido. Aí 15 dias se passaram, veio um contrato de 60 dias. Quando eu assinei esse contrato, eu falei: Deus é bom. E hoje já se passaram 9 meses, continuamos registrados
para a honra e glória do Senhor. Pastora Rosinete, eu gostaria de ouvir a senhora falar algo da parte do Senhor. Enquanto ela vem aqui, aplauda aí o Senhor. Glória a Deus. Na verdade, eu estou até emocionada, irmãos, por estar aqui. Às vezes a gente, quando está bem, não valoriza muito, né? A nossa estadia na igreja. Eu sempre valorizei, sempre amei estar na casa do Senhor. Mas foi uma experiência tão gostosa, porque a gente percebe o quanto a gente ama a igreja, quando a gente fica longe, né? E dá a impressão que isso aproxima a gente mais um do outro. Porque cada mensagem você manda, cada mensagem você recebe, você vê o cuidado de Deus, né? Eu não vou falar para os irmãos que eu peguei Covid, não, porque eu não fiz o teste ainda, né? Mas eu passei uma fase bem complicada também esse dia em casa, com mal-estar terrível. O negócio é feio, viu? Mas em todo o tempo eu vi a mão de Deus estendida. Em todo o tempo, essa Kelly também passou muito mal, né? Após um exame que ela fez. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque o cuidado de Deus, ele vai muito além daquilo que a gente pensa ou imagina. Ele vai muito além. E quando a gente está numa igreja como essa nova, às vezes a gente pensa assim, quando é que vai criar um corpo, né? E aí eu louvo ao Senhor, porque neste momento a gente percebe que tem um corpo, que já está formado um corpo, e que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem nos dado estratégia para vencer os dias maus. E me chama muita atenção um versículo muito que diz assim, que darei eu ao Senhor? Esse versículo ele é muito a minha cara, que eu gosto de citá-lo. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito, né? Então Deus, Ele tem feito muito além do que a gente possa pensar ou imaginar, né? Às vezes a gente sente falta de alguém na igreja, apesar de ser uma igreja nova, mas são irmãos que sempre andou com a gente, que sempre a gente viu, e quando a gente olha, a gente já sabe para quem que a gente vai mandar uma mensagem quando sair daqui, porque não está aqui. Então isso é gostoso, porque você percebe. O pastor Renato mesmo, quando eu soube que ele estava enfermo, meu coração doeu, porque é um pastor que a gente aprendeu a amar. É o nosso pastor, né, agora é o nosso pastor direto, né, pastor? Então é tão gostoso isso, irmão. Eu estava ali, né, ouvindo os louvores e dava a impressão que tinha um ano que eu não vinha na igreja. Sabe aquela coisa da impressão que tem tempo que você não vem? Faz tempo que você não vê alguém? A tristeza é que a gente pode dar um abraço, que eu amo abraçar. Amo beijar mesmo. Falou de beijar e abraçar é a Rosinete mesmo. Mas vai passar. E se não for aqui, vai ser na glória. E na glória vai estar tudo quebrado no nome de Jesus, mal. E nós vamos ser sempre, irmãos. E eu vou falar para você, igreja, vale a pena servir ao Senhor, independente de qualquer situação. Não importa de que maneira Deus quer se apresentar para mim e para você. Se é como médico dos médicos, se é como supridor de toda necessidade. Eu não sei de que maneira você quer conhecer Deus mais de perto. Mas uma coisa é certa, Ele quer se apresentar para nós como um Deus que cuida da igreja. E eu vou falar, eu tenho sido cuidada pelo Senhor. A minha casa tem sido cuidada pelo Senhor. Os meus irmãos têm sido cuidados pelo Senhor. A igreja de Deus tem sido cuidada pelo Senhor. Então eu louvo a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria dar uma oração de gratidão a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Porque Ele tem feito muito além daquilo que a gente pensa ou imagina. Ele vai muito além. Então eu quero agradecer a Deus, porque eu estou aqui hoje. Eu poderia não estar, mas eu estou. Você poderia não estar, mas você está. Então aprove ao Senhor te trazer aqui hoje para falar, Senhor, muito obrigado por todos os benefícios que o Senhor tem me feito. Graças te damos por tudo. É por tudo, irmão. Pela enfermidade, pela alegria, pela dor, pelo choro. Porque a Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então tudo tem um propósito. A gente não conhece os propósitos, mas Deus tem um propósito. Então nós queremos somente agradecer a Deus, porque Ele hoje nos trouxe aqui para falar para Ele que Ele merece a honra, que Ele merece a glória, que Ele merece todo louvor. É Ele. Porque nós somos o templo que o Espírito habita. Então nós temos motivos para ser gratos ao Senhor. Amém? Senhor meu Deus, aqui estou eu, ó Pai.
diante do Senhor, agradecendo a Ti, Deus, por todos os Teus benefícios, pelo Teu amor, pela graça que o Senhor tem nos derramado, Senhor amado. Nós Te louvamos porque o Senhor tem se mostrado muito além daquilo que a gente pensa ou imagina, Senhor. Ó Pai, obrigado porque em meio a toda essa situação difícil que o mundo está vivendo, Pai, nós temos conhecido o Senhor mais e mais. Nós temos tido tempo, Senhor, para conversar contigo, ó Pai. Nós temos tempo, Senhor amado, para tocar em Ti, Senhor. Pai, muito obrigado pelo Teu infinito amor. Obrigado pela vida dos nossos pastores, pela vida dos nossos obreiros, pela vida da Tua igreja, pela vida dos nossos irmãos, ó Pai. Pai, muito obrigado por aqueles que o Senhor tem enviado a esta casa. Muito obrigado porque o Senhor tem nos acrescentado experiências para contar, Pai. Muito obrigado, Senhor. E por aqueles que não estão por algum motivo maior, que da mesma forma o Senhor possa dar a eles, ó Pai, a graça de poder estarem aqui no próximo culto, adorando ao Senhor na beleza da Tua santidade, porque o Senhor vai muito além daquilo que nós conseguimos pensar, muito além daquilo que a gente consegue imaginar, Senhor. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te honramos, ó Pai, porque nós somos Teus filhos. E o filho, ele tem prazer de dizer para o pai o quanto ama. E o pai tem prazer de honrar o filho que está tentando adorá-lo. Senhor, então nós estamos aqui hoje como filhos, agradecidos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso fiel escudo, Pai. Muito obrigado, porque Tu és o nosso broquel. Muito obrigado no nome de Jesus. Amém, amém, amém. E eu quero que você, quando tiver oportunidade, irmãos, ore para uma irmã chamada Kátia. É uma irmã que eu conheci num evento. E ontem, eu tenho curiosidade às vezes ver o status, ainda que eu não vejo todos. E ela mandou um monte de coração cortado, um monte de rostinhos. E ela falou, não me peçam explicação, porque eu não quero falar com ninguém. Eu vi ela 2 vezes. Ela me conhece por zap. Aí eu, mais ousada, né? Falei, eu não vou deixar passar batido. É muito coração doído, né? Ela está sofrendo. Mais tarde eu fiz uma oração e mandei um recado para ela no privado. Falei, minha irmã, o que está acontecendo? Eu sei que você não quer falar. Eu sei que você desistiu. Mas o que está acontecendo? Eu sou o corpo, você é parte de mim. Então está doendo ver o teu coração partido. E ali ficamos horas e horas e ela falando que tinha desistido, que ela lutou muito pela vida dos outros e a vida dela mesmo estava um fracasso, mas ela é uma levita do Senhor, ela não é conhecida de muitos, mas olha, o nome dela é Kátia, ela passa a luta dentro do lar dela com o esposo. Ora para que Deus dê graça para ela, irmãos, que o Espírito Santo de Deus mova o coração dela a voltar a adorar, porque ela é uma mulher de busca, sabe? Eu conheço ela por zap, mas eu vejo que ela é uma mulher de garra. Então eu fiquei muito triste de vê-la, né, sofrendo daquele jeito. E eu quero que você, como igreja, abrace essa causa. O nome dela é Kátia. Ore para que ela não desista do Evangelho, para que ela não desista de Deus, porque Deus não vai desistir dela, né? Mas ore para que o Senhor venha consolar o coração dela e dê a ela estratégia para entender o que Deus tem na vida dela, amém? Eu queria que você aplaude o Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Dê mais uma linda salva de palmas ao Senhor. Amém, irmãos. Culto de missão. Pastor Renato, já vem para cá, Pastor Renato, por gentileza. Irmãos, domingo passado, após a ceia, eu tive a oportunidade de ir a um trabalho da qual a igreja ajuda. E esse ano fomos ajudados pelo aquele trabalho. Nesse culto de missão, o pastor Renilson sempre foca de ofertarmos ao Senhor, em especial para este trabalho missionário, irmãos. Irmãos, hoje fazemos contato com três instituições, da qual separa um dia, irmãos, para vocês conhecerem o trabalho. Separa um dia para vocês ir visitar o trabalho e orem sempre a Deus
para que vocês não necessitem do trabalho, pastora Lídia. Porque quando você se envolve, pastora, com o trabalho, você vê o quanto é carente, Marcão. Você vê o quanto são dependentes mesmo de uma ajuda. E esse ano eu tive bastante contato, fui agraciado por poder participar desse trabalho. E apresenta sempre em oração, irmãos, essas casas de recuperação, orfanato. Mas não deixe, irmãos, de separar de verdade a sua oferta, a sua contribuição financeira, que muitas vezes é o que tem sustentado muitos desses trabalhos aí fora. Eu desde já gostaria de agradecer ao pastor Renilson por ter me dado esta oportunidade, ao pastor Renato por ter deixado o pastor Renilson me dar essa oportunidade, e as palmas louva ao Senhor. Glória a Deus. Essas palmas foi para Jesus, irmãos? Foi para Jesus essas palmas mesmo? Ô, glória. Amigo Felipe, melhora meu retorno para mim, queridão. Deus seja louvado. Meus irmãos, que alegria poder estar aqui nessa... Posso tirar a máscara? Ninguém usou esse microfone mesmo? Por estar aqui hoje presente. Quero agradecer a todos vocês que oraram pela nossa vida. Passamos uns cadinhos aí, né? Que serve de experiência para as nossas vidas, né, irmãos? A gente reflete bastante em tudo isso. E Deus, mais uma vez, me deu mais uma oportunidade. E eu vou fazer bom uso dessa oportunidade que Deus me deu. Amém, meus irmãos? Então, eu quero agradecer o carinho de todo mundo. Eu fui bombardeado de mensagens por esses dias. Pessoas que você menos espera, te liga, te manda uma mensagem preocupado com você, te ligando. Pastor, estou aqui, conta comigo de um jeito ou de outro. Toda a mensagem para mim foi muito válida, me ajudou bastante. E não posso deixar de mencionar a minha esposa, né, irmão? Levava comida na cama, irmão. Essa mulher aí, meu Deus do céu. Cuidou do negão, ó, irmão. Esses dias aí, preocupada, qualquer espirro ela já tava lá. Renato, tá bem? Vamos medir a saturação aí, meu amado. Você não pode ir embora, não. Falei, meu Deus do céu, né? Mas eu queria que você desse uma linda salva de palmas ao Senhor, de gratidão pela bondade. Não só pela minha vida, mas pela vida dessa igreja, né? Que sustentou muitas pessoas durante esse período. Quero te convidar a colocar de pé, no nome de Jesus. Eu quero adorar o Senhor. Eu não posso fazer muito esforço, né, irmão? Mas não dá para segurar esse Renato, não. O povo falando, negão, tem que ficar mais 15 dias. Vocês não vigiam mesmo, 15 dias. Não dá, gente, não dá. Mas Deus tem sido muito bom com a gente. Nós temos feito a nossa parte. Eu sei que eu preciso melhorar mais. Como diz o nosso amigo evangelista Michael, né? Devagarzinho a gente também chega, né, Michael? E Deus vai nos dando essa graça. Mas eu quero adorar o Senhor. Eu estava em casa esses dias, eu falei, Senhor, que gostoso, né, te adorar. Mas eu não tinha nem força para puxar o ar, que não se cansava, né? Aí você entende o Salmo 150. Quem tem, louve ao Senhor. Tem fôlego? Então louva. Louva porque eu estou com meu tio agora internado, 60% do pulmão comprometido, respirando por oxigênio. Você tem fôlego? Então louva. Aproveita essa oportunidade que você está tendo para adorar e glorificar o Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Deus tem sido tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que a gente não tem palavras para descrever. O que darei eu ao Senhor? Dó maior, né? Vamos adorar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Vamos cantar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Mas Você pode levantar suas mãos assim, ó. Levante, levante. Aleluia.
o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Amanheceu para nós, querido. Levante as suas mãos. Aleluia. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Levante a sua mão para adorar. E ainda que a figueira, aleluia, aleluia, louve e engrandece o nome do Senhor, porque há 3 dias atrás eu não conseguia nem falar. Hoje eu estou em cima desse altar louvado e engrandecendo o Rei dos Reis. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas vamos chamar a presença de Deus nesse culto, nessa noite. Você tem motivo para adorar o Deus que reina, o Deus que reina. Ele está com o controle nas mãos ainda. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque a Tua misericórdia se renova todas as manhãs. Ela é a causa de não sermos consumidos. Obrigado por estender a Tua misericórdia à Tua igreja, a cada um que aqui está, os que nos acompanham pela internet, fruto da graça e da misericórdia do Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nesta hora, neste lugar. Bate palma para Jesus. Acho que vai chegar água aqui. Glória a Deus. Toma teu assento, irmãos. Deus seja louvado. Eu quero ler com vocês Atos capítulo de número 20. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Põe um fundo musical para mim, filho. Glória a Deus. Quantos encontraram? Ô Lídia, baixa meu celular, eu acho que ele tá... Tem não, acho que vai chegar água aqui. Foi pegar. Eu quero ler com vocês Atos capítulo de número 20. Eu quero ler o versos de número 22. Eu fiquei falando, Senhor, eu queria uma palavra para poder ministrar, Senhor. Porque você fica nesses dias, né? Eu acho que tudo tem um propósito de Deus. Eu acho que a vida, ela não é assim. Eu não acredito no evolucionismo, que nós estamos aqui evoluindo, fruto de mutações. Não, não, eu creio num design inteligente, eu creio numa mente, como os cientistas, criacionistas pontuam que a vida é muito inteligente. A vida é muito complexa para ser explicada de maneira, sabe, tão simples assim. Tem um Deus muito poderoso. Quando você estuda a anatomia humana, você observa como Deus é poderoso. E eu quero ler com vocês esse texto que está em Atos capítulo 20, versos de número 22 e 24 ao 24. Diz assim: E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que esperam prisões e tribulações.
mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Curve tua cabeça, eu quero orar com você. Pai, eu queria te pedir nesta hora, Senhor, a presença do Teu Espírito, Senhor, na pregação que estaremos realizando aqui, verbalizando ela. E necessito da graça do Senhor para com a minha vida, para poder trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, uma mensagem à Tua igreja, Pai. Me sustenta com as Tuas mãos, dependo do Senhor. Por mais que ainda o nosso espírito está pronto, eu sei que ainda a minha carne está fraca, Senhor, mas eu confio em Ti que nos sustentará, Senhor, na pregação desta palavra. Abra o entendimento de todos que estão aqui nesta noite, aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que ouvirão esta mensagem, Senhor, quem sabe em outros estados, ó Deus, do Brasil. Ó Pai, vai chegar esta palavra em pessoas que precisam ouvir, e que essa mensagem possa produzir o resultado necessário e satisfatório. Eu faço esta oração no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Minha água chegou já, irmãos? Chegou. Ô, glória. Você pode dar um glória a Deus para me beber água? Antes de começar a falar um pouquinho sobre esse texto, a gente fica repensando um pouco sobre os desdobramentos que a igreja vai tomar por causa dessa pandemia. A gente poderia citar algumas, né, dentre tantas que tem. Eu quero aqui pontuar 3 aqui que tem gerado um grande impacto na igreja. Quando eu me converti, nós não tínhamos cultos online, não era transmitido isso. Mas após a pandemia, as igrejas estão olhando de maneira muito significativa para o culto online. Então muitas pessoas também acabam acomodando-se, preferindo cultuar a Deus em casa, que isso vai implicar em algo futuro que se chama os desigrejados, que vão começar a não necessariamente vir mais a uma reunião, e eles acreditam que apenas em suas casas eles podem cultuar a Deus. Isso é um tema para ser abordado em outros estudos. Uma coisa também que essa pandemia causou e faz a igreja refletir é a área da ação social. Muitas igrejas, tem uma pesquisa, vou mandar no grupo da igreja, de que igrejas não faziam nenhum trabalho social. Hoje as igrejas, a partir da pandemia, abriram os olhos e começaram a olhar esse lado do evangelho, de poder ajudar. A igreja não foi chamada para matar a fome da nação. Nós fomos chamados para pregar o evangelho, mas precisamos que também fazer ação social como um meio para alcançar as pessoas perdidas. E também dos impactos que essa pandemia vem causando, diga comigo, o medo de congregar. Mas esse negócio é meio louco. Por que é meio louco? A pessoa, ela acredita que às vezes ela vai pegar o Covid-19 na igreja, então ela não vem para o culto. Mas a mesma pessoa que acaba não vindo para o culto, ela vai para 25 de março fazer a compra de Natal. Ela vai lá na Santa Efigênia comprar alguns eletrônicos, né? Como esse projetor que foi comprado lá. Então assim, as pessoas, ela começa, eu fui sexta-feira, estava trabalhando, sexta-feira fui trabalhar, faz academia, e isso, estão indo para academia, crossfitness. Sexta-feira fui com a minha irmã, foi desbloquear o cartão, já estava vindo do trabalho, levei ela no shopping. Irmãos, literalmente aquela praça de alimentação do shopping estava a milhão. E eu falei, gente, só dá Covid na igreja, por quê? Porque sempre a igreja, né? Então, são coisas que a igreja vai ter que trabalhar. Então, o que hoje num culto de missões, o que eu quero pregar hoje é sobre, diga comigo assim, desafios, muito fraco, desafios do ministério cristão. Porque fora as nossas obrigações que já temos como igreja do Senhor, nós temos outros problemas advindo de habitar neste mundo.
Então uma coisa que eu já quero deixar aqui bem clara para você, Jesus disse sobre pandemias. Jesus trabalhou a ideia de pestes que viriam. Ele disse isso e ele deixou claro que seria o princípio das dores. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, uma das perguntas dos discípulos sobre a sua vinda, e ele disse que haveria nação contra nação e pestes. A Covid não será a última. Virá coisas muito piores do que você imagina. E dentro desse contexto, Jesus disse que neste tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros, e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós vamos chegar a um período que Deus vai ser jogado dentro de uma lata de lixo. Você não vai mais ficar ouvindo sobre igreja. Você vai ver como igrejas vão fechar. A tendência é piorar. O que eu estou querendo pregar? E quais os desafios que a igreja tem? Porque nós estamos falando de missão. A nossa proposta hoje nesse culto era promover missões, era fazer com que essa igreja entendesse a sua chamada. Fora essa proposta que temos, a gente ainda tem que fazer outro trabalho, que é tirar o medo das pessoas. Então você acaba fazendo uma segunda evangelização. O crente que nasceu de novo, você tem que ficar em cima dele, cuidando dele de uma maneira tão significativa. Mas Hebreus diz que já era para a gente ser mestre pelo tempo. Era para a gente estar longe. Então, tenta imaginar os desafios que a igreja todo dia tem que se remodelar. Ela tem que sempre se reinventar. Ela sempre tem que procurar uma estratégia nova para ganhar mais pessoas e não perder os que tem. Quem está comigo nessa palavra, diga glória a Deus. Porque quando nós vamos para Eclesiastes capítulo 3, a gente observa um texto que diz que há um tempo e há um propósito debaixo do céu. Sim ou não? Você crê, irmão, eu estou pregando para quem crê na Bíblia. Quem crê na Bíblia de verdade mesmo? Ou você crê na Bíblia ou você não crê na Bíblia. Crê na Bíblia. Alguém desliga esse ventilador barulhento para mim, irmãos? Acho que deve ser aquele ali, ó. Aquele não é evangélico não, ele. Só ele, só. Esse aqui eu acho que tá bom, não precisa desligar não, o seu tá bom. Esse tá bom. Se creio na palavra e ela diz que há um tempo e há um propósito debaixo do céu. A Bíblia diz que você pode até lançar sorte sobre o regaço, mas a decisão, ela vem do Senhor. Então, se tudo tem um propósito, você acredita que esse problema desse Covid-19 também, Deus tem um propósito a ter permitido isso acontecer, sim ou não? Agora, qual o propósito de Deus? Aí a gente vai entrar em diversas discussões, porque cada ponto de vista é vista de um ponto. O problema é que alguns querem espiritualizar demais e outros também querem carnalizar demais, levar de maneira muito natural, entendeu? Como trazer uma conciliação? Por quê? Quando eu olho para o livro do Êxodo, Deus mandando as pestes, tinha um propósito: libertar a nação de Israel do Egito. Davi cometeu um pecado tão grande por enumerar o povo, para contar o povo. Deus deu a oportunidade de ele escolher 3 problemas. Você prefere que os inimigos persigam você? Você prefere uma peste sobre esta nação? E se venha, ou você quer um período de fome? Ele disse: eu prefiro cair na mão de Deus, porque é melhor do que cair na mão dos homens, porque os homens não terão misericórdia minha, Deus vai ter. Então eu quero que o Senhor mande uma praga então. Nesta praga Deus matou 70 mil pessoas. Está registrado em 2º livro de Samuel, capítulo 24, quando ele vai na eira de Araúna, ele oferece um sacrifício para aquela praga cessar. Deus matou 70 mil pessoas. Com o propósito, porque Davi pecou. Então toda peste na Bíblia, toda praga que Deus manda, tem uma didática, tem um propósito. O que você tem aprendido com isso diante desta pandemia? O que Deus quer de você? O que Deus quer da igreja? O que Deus quer de nós? Qual é a postura? E a gente encontra, porque esses dias eu estou montando um sermão, estudando um pouquinho sobre
o pneumático e a pessoa carnal. Quem é o pneumático? A pessoa espiritual, pneuma, espírito. Então a gente observa hoje uma carnalidade muito severa tomando as congregações, tomando as pessoas sendo dirigidas pela carne, não dirigida pelo espírito. Eu não estou querendo espiritualizar tudo, irmãos, mas está na hora de levantar crentes espirituais, ligados, direcionados pelo Espírito de Deus, porque Deus tem propósito nessa terra. Então, desafios do ministério cristão. Eu estou dentro de um texto que este apóstolo está na sua 3ª viagem missionária, e ele ficou 3 anos e meio em uma cidade chamada cidade de Éfeso. Cidade essa que recebeu 2 cartas, uma por Paulo no ano 66 e outra por Jesus no livro do Apocalipse. Paulo, quando estava na cidade de Éfeso, ele menciona na sua 1 Coríntios, ele disse: eu vou ficar em Éfeso, porque se abriu uma grande porta e há muitos adversários. Eu vou ficar até o Pentecoste, provavelmente até a primavera, mais alguns meses. E quando ele está relatando aqui, Paulo agora está indo embora dessa cidade. Ele chama os pastores, os líderes daquela igreja, e ele dá alguns conselhos para aqueles pastores que ali estão. São diversos conselhos, mas eu quero me deter em um que ele coloca, que lemos aqui, que ele estava indo para Jerusalém. Eu estou indo para Jerusalém, eu estou ligado, a palavra ligado é amarrado pelo Espírito, vou para Jerusalém não sabendo que lá há de me acontecer, senão, diga comigo, de cidade em cidade, que o Espírito tem me revelado que está me esperando o quê? Prisões e tribulações. Eu não sei se você iria para Jerusalém. Eu não sei se Deus te revelasse que quando você chegasse na sua casa, haveria uma grande prova para você se você retornaria para a tua casa. Eu não sei se Deus te mostrasse um lugar que você iria e lá estava ali esperando tribulação e prisão, se você teria coragem, a audácia, a perspicácia, a ousadia, a intrepidez de ir avante diante dessa palavra. Ele disse: o que está me esperando são prisões e tribulações. E quem me revelou não foi a irmã da esquina, não foi a Kodak, não. O Espírito revelou para mim. Mas eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra, e cumpra com alegria, a carreira que me está proposta, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Você pode levantar a mão e dar glória por esta palavra, meu irmão? E eu consigo ver alguns desafios que é inerente ao ministério cristão. Servir a Deus. Se você não leu esse texto, leia 1 Timóteo 3,12. Os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Porque a gente tem uma ideia que servir a Deus, irmão, a gente está isento dos problemas, das dificuldades da vida. Porque eu não vim. Ou você acredita que você está aqui nesse mundo só para poder usufruir do melhor dessa terra? Por que você veio para cá? Por quê? E bilhões de espermatozoides você venceu, está aqui hoje. Qual o propósito? Ou você quer estar dentro daquela geração de Gênesis capítulo 5? E gerou, viveu tantos anos e morreu. Nasceu, gerou filhos, morreu. Você quer estar dentro daquela geração que vem nesse mundo, só gera filhos e morre? Mas dentro dessa geração teve um que diz o texto de Enoque. Ele nasceu, gerou filho, mas falou: vou fazer diferente, eu vou andar com Deus. E Deus falou: vai andar comigo? Vou te arrebatar. E Deus foi e transladou, tirou ele dessa terra. Por quê? Ele falou: eu não quero vir aqui só para viver, gerar, fazer uma família, construir uma história. Eu quero andar com Deus. E quem anda com Deus, Deus anda com ele. Deus vai pegar, Deus vai guardar, Deus vai arrebatar. Pessoas que pegaram o ministério literalmente e lançaram na lata do lixo. Não tem perspectiva de vida, não sabe para onde vai, não sabe por que Deus o chamou, não tem convicção de nada. São pessoas que congregam apenas, mas não têm experiência com Deus da obra.
Meu amado irmão, se esperamos a Cristo somente nessa vida, a Bíblia diz que somos os mais miseráveis de todos os homens. Não é o fim. Tem um mundo que está nos esperando. Eu me lembro que cheguei no hospital e eu falei que estava com uma respiração baixa. Já me passaram para outro setor. E a moça mediu minha saturação, falou, tá baixa. E ela falou, tá. Eu falei, tô com muita dor, amiga. Ela foi, eu vou te dar um remédio na veia. Ela me deu um dexametasona, uma tamanho da injeção. Ela falou, você tem alergia? Não. Você fuma? Não. Você bebe? Não. Não. Tô zerado, amiga. Esse negão aqui vai durar muito. Quando ela me deu na veia, sabe quando você fala assim, você começa a ver um negócio embaçado. Eu falei, mano, eu vou desmaiar. Eu falei, amiga, eu acho que eu vou desmaiar, acho que eu vou vomitar. Ela me traz o cesto para me vomitar. Quando eu pisei aqui, eu só me lembro pisando e colocando na boca, não lembro de mais nada. Segundo ela falou que eu comecei a me debater e fui me debatendo. Derrubei tudo que estava do meu lado. Sabe quando você está voltando do fundo você está vindo de um lugar, sabe que você está voltando assim, alguém está te chamando. Renato. Daqui a pouco eu voltei. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu estava indo embora, Jesus? Será? E o Senhor me fez eu voltar de novo. Quem está entendendo, irmãos? Eu não estou espiritualizando, poderia ter sido um desmaio, poderia ser, está entendendo? Mas vai saber. Então a gente vai observando, desse dia para cá, o que eu tenho de notícia de gente que já morreu, cliente meu que faleceu. Eu falo, Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem me dado, Senhor. Eu vou fazer bom uso dessa oportunidade que o Senhor me deu. Se eu estava a 1 milhão, eu vou andar agora 2 milhões agora. Vou dar mais uma acelerada. Eu acho que eu era devagar, Pilão. Eu vou dar mais uma acelerada. Ô glória, quem pode dar glória aí, irmão? É benção. Deixa que eu vou acelerar você que está calmo demais. Então, eu observo dentro desse texto alguns desafios que a gente vai obter para a realização da nossa chamada. Eu queria que você deixasse o texto aberto em Atos capítulo 20. O primeiro desafio que a gente precisa, nós como cristãos, a gente vai ter dentro da caminhada, fora as obrigações que já temos de pregar a palavra, tem outras obrigações, tem mais desafios para nós ainda. Porque eu vou fazer uma pergunta aqui, só quem tem um ministério que recebeu de Jesus aqui, levante sua mão. Quem recebeu? Você recebeu um ministério. Agora você tem que descobrir, qual é esse ministério e como você vai atuar. Que a gente vai ver no texto que nós temos uma chamada. O primeiro desafio, conforme o texto diz, capítulo 20, versos de número 22, diz assim, e agora, eis que ligado eu pelo Espírito. Então o primeiro desafio que a gente tem é ter um ministério guiado pelo Espírito. Porque quem conduz o Paulo aqui, ele está tomando essa iniciativa, tem um Espírito que está o conduzindo. O Espírito de Deus nunca vai te conduzir contra a chamada de Deus na sua vida. O espírito ser humano, às vezes vai querer ir para o navio. Mas o Espírito de Deus vai te conduzir para Nínive. Há momentos que a tua carne é tão fraca que vai querer fugir da cruz. Mas o Espírito que habita em você vai te conduzir para o Calvário. Eu não sei se você entendeu, mas um grande desafio para nós, como servo de Deus, é ter um ministério guiado pelo Espírito. Paulo diz, ligado eu pelo Espírito, eu vou para Jerusalém. Ele diz, o meu ministério não está debaixo de uma carnalidade. Meu ministério não está debaixo de uma sabedoria humana. O meu ministério não recebi de homem nenhum. Por mais que o homem reconheceu, o meu ministério veio de lá de cima.
Conforme diz Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para proclamar liberdade aos cativos. Ele tinha um ministério do Espírito de Deus sobre a tua vida. E quando a gente tem o Espírito de Deus nos guiando, Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o outro Consolador, que estará convosco, e ele vai te guiar na verdade. E se você tem o Espírito que habita dentro de você e testifica que você é filho de Deus, então por que tanta indecisão? Por que tanta dúvida? Por que tanto medo de cumprir a tua chamada? Levante a sua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. O Espírito diz para você: eu habito dentro de você, querido. Então levanta a tua cabeça, abre a sua boca que eu quero encher a tua vida. Há um Espírito que está dentro de nós nos conduzindo. E o ministério de Paulo era dirigido pelo Espírito Santo. Eu pergunto para você, quem está conduzindo você? Aí a gente precisa definir entre os carnais e os espirituais. Porque em Gálatas capítulo 5 diz que aonde há o Espírito também há liberdade. Mas a gente não pode usar da liberdade para dar ocasião à carne. Porque se a gente é guiado pelo Espírito, precisamos viver também em Espírito. Irmãos, eu não sei até que ponto você está disposto a obedecer a Deus. Porque tem gente aqui que tem medo de ir na casa de alguém que tem Covid-19 para fazer uma oração. Se a pessoa estiver no estado já pedindo ali a... Tem gente que tem medo, irmão. Sabia? Tem gente que fica com medo até de falar com você. Fica com medo, não passa nem na frente da sua casa. Não vou nem ligar para o WhatsApp. Vai saber se pelo WhatsApp não vem o vírus. E se fosse preciso você entrar sem máscara dentro de uma casa dessa, você tinha coragem? Tem que vigiar, pastor. Mas é lógico que tem que vigiar. Estou falando que você não tem que... Deus guarda ou Deus não guarda? Temos que fazer a nossa parte, sim ou não? Mas dá para fazer a obra de Deus com máscara? Dá? Dá? E às vezes a gente tem medo de ir. Tem gente que tem medo. Esse dia eu passei, falei, Sueli, aqui ó, Rua Helvética, Rio Branco. Aqui é a Cracolândia. Quantos tem medo de entrar na Cracolândia? Quantos tem medo de pregar o Evangelho? Mas o Espírito de Deus está conduzindo a pessoa. Está com medo de ir, com medo de fazer, com medo de trabalhar para o Senhor. Eu encontrei um texto no livro de Ezequiel, capítulo 3, 22. E disse-me o Senhor: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei com você. Eu não sei se você entendeu, mas vale na Bíblia é um lugar de prova. Quando você vê no vale de África, está Golias amedrontando o povo de Israel. Quando você vê vale na Bíblia, fala de dificuldade, fala de momento difícil. Eu não sei se você teria coragem de obedecer a Deus dizendo para você: levanta-te e vai para o vale, porque eu quero falar com você é no vale. Não é Deus que está me conduzindo para o vale, não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus só vai me conduzir para o monte. Mas Deus é Deus dos montes, mas Deus também é Deus do vale. Mas o Ezequiel no capítulo 2 diz que o Espírito do Senhor falou: filho do homem, levanta-te e eu falarei contigo. E o Espírito o colocou de pé e ele vai para o vale no capítulo de número 3, quando chega no versículo 23, e levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava lá, como a glória que eu vi junto ao rio Quebar. Deixa eu falar uma coisa para você, levante a sua mão, esteja preparado para ouvir a voz do Senhor, independente para onde ela vai te conduzir. Eu não sei se ela pode te levar para o meio de um mar, no meio de uma tempestade, mas fica tranquilo, que ele vai vir andando sobre as águas, dizendo: vento, aquieta, porque ele é poderoso. Meu amado irmão, esteja disposto a ouvir a voz do Senhor. É o primeiro desafio que a gente tem. Porque quando você vê Jesus, quem conduziu Jesus para o deserto não foi o Satanás, não. Não foi o Satanás. Quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito de Deus. E ele ficou 40 dias
Passou toda aquela provação, o diabo se ausentou e daqui a pouco os anjos começaram a servir Jesus. Porque havia muitas feras naquele deserto. Quando Deus leva você para o deserto, Ele vai cuidar de você no deserto também. Porque Ele está contigo. O primeiro desafio que a gente tem é ter um ministério dirigido pelo Espírito de Deus. O segundo desafio, capítulo 3, versos de número 23. Ele diz assim, ó: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Os problemas, o segundo desafio que a gente vai obter dentro do nosso ministério cristão, os problemas que esse ministério produz. Dependendo da tua chamada, vai vir problema de qualquer jeito para você. Não quer ter problema com casamento? Então não casa. Não quer ter problema com liderança? Não lidere. Não quer ter problema em pastoreio? Então não pastoreia. Não quer ter problema com carro? Não compre um. Não quer ter problema com filhos? Então não tenha. Tudo na vida vai ter dificuldade. E quando a gente fala de ministério, porque eu não sei o seu ministério. Cada um tem um ministério, sim ou não? Você prefere ter o ministério de João Batista? Ou o ministério de João o apóstolo? Ou você prefere ter o ministério de Jeremias, que ministrou no pior contexto da história de Israel? Você foi chamado para quê? Está preparado para o que virá por causa do ministério que Deus colocou sobre a sua vida? Ô Bruna, tem momentos que eu olho para a vida do José. O que ele fez de errado? Diz para mim o que José fez de errado. Quem pode me dizer? Qual foi o pecado daquele menino? Em acreditar num sonho que Deus colocou para ele. Às vezes você não precisa de ir muito longe para sofrer, não. Basta acreditar no que Deus colocar dentro do teu coração. Você já está preparado para ser lançado na cova dos leões. Os irmãos não querem falar com você, tentar tirar a tua vida. Você vai para onde você for, perseguição, te joga no cárcere, assédio, tudo. Mas ele estava intacto, porque quando Deus chama, Deus também vai patrocinar. Há uma chamada de Deus sobre a tua vida. Então, o texto diz: esperam prisões e tribulações. Para cumprir a chamada de Deus, Paulo tinha que enfrentar prisões e tribulações. Eu não sei se você está preparado, irmão, para a decepção. Nós falamos sobre teste de liderança. Quem está preparado para o beijo do Judas aí? Quem está preparado? Você está preparado pela ingratidão do ministério? Você está preparado para as tribulações? Enquanto a gente está pensando pequeno aqui, tem gente que está pensando numa estratégia para alcançar uma vida que não ouviu a palavra. Enquanto você está preocupado com Black Friday, enquanto você está preocupado com a prancha, enquanto você está preocupado com o sapato que você não comprou no final do ano, tem um missionário falando: Senhor, me dá alma, senão eu vou morrer. Eu quero entrar naquele país, Senhor. Mas ali não dá, mas eu quero lá, Senhor. Lá não tem ninguém pregando a palavra, Senhor. Eu quero ir para a Coreia do Norte, Senhor. Mas lá você pode perder a vida, mas eu não estou olhando para a minha vida. Eu quero cumprir com a chamada, arde dentro do meu coração, fazer a tua vontade. Mas está vindo prisões e tribulações. Que luta nós estamos passando, meu irmão? Eu não estou falando da luta que você comprou demais no cartão de crédito e ultrapassou o limite. Isso aí foi luta que tu criou. Eu estou falando de lutas divinas do ministério, de você estar indo, fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, vindo tribulações, retaliações. Se você está pregando a palavra, fazendo a vontade de Deus, está vindo prova, fica tranquilo que Deus está contigo, querido. Deus está com você, e aquele que participa das aflições também vai participar da consolação, conforme 2 Coríntios capítulo 1. E o Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, ele diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste
se manifeste também em nossos corpos. A gente pode estar até perseguido, mas a gente não vai ser desamparado. Então é um desafio que o nosso ministério vai nos dar. Irmão, você já parou para analisar que é só falar das coisas de Deus que começa a dar errado? É uma chamada que tem sobre a tua vida. Então há desafios. Quando você olha o Paulo, porque é muito fácil você analisar a história da pessoa de fora, né, irmão? Mas você vê um camarada chegando na cidade de Filipos, uma mulher por muitos dias incomodando ele, dizendo: olha, você é o servo do Deus Altíssimo. Paulo falou: meu, tu não é atribulada, sai espírito maligno. Paulo agora é preso por causa disso. Fora ser preso, foi amarrado numa masmorra, conforme Flávio Joséfo diz. E ele começa a apanhar por um açoitado, Paulo e Silas. O que fez de errado? Irmãos, eu não sei se você tem visto as notícias de cristãos sendo perseguidos tanto na China, Nigéria. Irmão, tem perseguição por todo lado, irmão. E nós estamos no Brasil, está tranquilo no Brasil, não está? Os maiores avivamentos vieram da Europa e dos Estados Unidos. Hoje as igrejas as grandes catedrais, hoje é tudo mesquita, boate. Não acreditam mais que Jesus ressuscitou. 37% dos cristãos lá. Como um cristão não acredita que Jesus ressuscitou? Mas tem gente assim. E como que nós vamos chegar aqui? Então nós estamos olhando as dificuldades. Paulo preso, tinha todos os motivos para entregar a carteirinha, mas de onde vem uma força para orar por volta da meia-noite? Começar a cantar louvores a Deus, começar a orar por volta da meia-noite. Tinha um crente buscando ao Senhor, e o Senhor abriu o cárcere daquele lugar. Desafios. O terceiro desafio que o texto também nos propõe, versos de número 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. O terceiro desafio é quando você coloca a sua vida acima da obediência a Deus. Aqui eu quero refletir com você. Quando você vai olhar aqueles jovens na fornalha, com toda aquela convicção, dizendo: olha, o Deus a quem a gente serve, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não tiver a fim de nos livrar, o que acontece? Nem todas as provações Deus vai nos livrar, não. Mas se Deus não cuidar de você, você tem coragem de cumprir? Porque o Paulo está falando o seguinte: eu estou indo para Jerusalém. Resumo da história: ele foi morto, arrancaram a cabeça dele, e o Espírito já tinha revelado isso para ele. Mas ele disse: a minha vida para mim não é preciosa. Mais preciosa que a minha vida é ser obediente a uma chamada que Ele colocou sobre a minha vida. Quem está conseguindo compreender isso aqui? A minha vida não é preciosa. Mas quando ele diz isso, ele está falando com tanta convicção que para ele é o quê? Viver é Cristo, morrer é lucro. Mas tem gente aqui nessa noite que não pode dizer isso. Que se Jesus voltar hoje não sabe se vai. Então você não pode falar uma coisa dessa. Teve um momento que eu falei: irmão, a gente brinca assim, mas esse negócio esse Covid é sério, irmão. Sério, vocês fazem umas orações, tem hora que você... Eu fiz umas orações, falei: será quem vai ficar com a Sueli, irmão? Quem vai casar com ela, meu? Você falou: será, meu, que ela vai casar de novo, meu Deus do céu? Vai não, eu acho que ela vai ficar orando, fala: ressuscita, Senhor, ressuscita. Você fica ali pensando, e eu falei: Senhor, eu falei, não, agora não, você não vai me levar agora, né, meu filho? Você fica... Mas Jeová, não dá, começamos agora, tem um monte de coisa para fazer. Eu falei: nem paguei as cadeiras ainda, calma. Deixa eu pagar as cadeiras primeiro aí da igreja lá. Tem que construir o templo novo. Tem ônibus para comprar. Nós tem
sítio para comprar, nós temos muita coisa, Senhor, tem muito trabalho ainda para fazer, eu tenho que casar o Samuel ainda. Não, o Nicolas, você vai refletindo com Deus, sim ou não, irmãos? Às vezes eu fico assim olhando para a minha vida, eu falo, Deus, que chama é essa que arde dentro de mim? Que eu sou fascinado pelas coisas de Deus, irmão. Eu dou tudo, largo tudo para servir Jesus. Tudo, irmão, não tenho nada. Não tem nada que me prende, nada, não, mas você pode me dar dinheiro, irmão. Pode jogar a maleta, como diz por aí, traz a maleta. Não mexe aqui. Agora, quando Deus falar para mim assim, Renato, larga tudo e vem. Eu vou. Porque eu quero obedecer, assim como Abraão, que ele olhou para a vida do filho, mas Deus pediu, o que é mais importante, a vida do meu filho ou a obediência à voz de Deus? E ele foi fiel até a morte. Quem está entendendo o que Deus está tratando aqui hoje, nessa noite? Então o terceiro desafio é quando você coloca a sua vida acima. Paulo tinha um ministério, e o seu cumprimento era mais valioso do que a própria vida. Aí ele diz lá em 1 Coríntios 15, 19, se você espera a Cristo somente por esta vida, você vai ser a pessoa mais miserável desse mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer que você coma o melhor dessa terra, sim ou não? Isso é bíblico, irmão. A Bíblia diz que quer que você coma mesmo o melhor dessa terra. Se você buscar o reino e a justiça, Deus vai acrescentar a comida, bebida, vestimenta. Esse é o propósito de Deus. Você só não pode cair no texto de Eclesiastes, que tem é um só, mas ele trabalha tanto, que ele não tem tempo para usufruir do seu trabalho, porque ele trabalha demais. E quando ele morrer, para quem ele vai deixar esse dinheiro? É o que Eclesiastes está falando, capítulo 4. Tem ele é um só, mas que vantagem tem ele no seu trabalho que se faz debaixo desse sol? Porque ele trabalha demais, Billy, e ele não tem tempo para usufruir do que ele ganha. Mas vai chegar um dia que ele vai morrer, sim ou não? Que sentido tem a vida para esse homem que trabalhou tanto, galgou dinheiro e não conseguiu usar o dinheiro que ele tem? Bom é estar em dois, porque tem mais vantagem no trabalho. Bom é estar em dois, porque se um cair, o outro levanta. Quem está conseguindo entender? Você tem que trabalhar quando você tem propósito na sua vida. Preste atenção. O que é mais importante para você? Você tem que cumprir com os seus deveres. É bíblico, você precisa dar a César o que é de César. Enquanto você está aqui, você precisa trabalhar, trazer comida para dentro da sua casa. Você precisa pensar num futuro, tem que construir uma história para você. Mas ao mesmo tempo, você precisa dar a Deus o que é de Deus. Eu também tenho uma chamada, eu preciso ir para o culto, eu preciso evangelizar. Deus me deu o ministério da pregação, Deus me deu o ministério do louvor, Deus me deu o ministério infantil. Mas amanhã eu estou no meu trabalho, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou trabalhar, trazer comida para minha casa. Amanhã eu vou para o culto, eu vou adorar o Senhor. Agora eu vou tirar uma folga, eu vou viajar um pouquinho, depois eu volto para o meu trabalho, depois eu vou para a igreja. Você tem que administrar, isso chama mordomia cristã. Deus entregou nas tuas mãos, meu amado irmão, e Ele vai cobrar de você. Você tem que trabalhar, tem que comer, tem que viajar, tem que fazer a obra do Senhor. Se vira nos 30. Você não pode colocar a sua vida como mais preciosa. Você falou comigo aqui, Salmo 127, eu preocupado. Final de semana, eu não estou preocupado com a igreja. Com a igreja, como que... Não, eu falei, a igreja vai andar. Tem dizimista. A igreja, eu fiz uma reunião com a igreja e falei para a igreja, se vier a pandemia, como a gente paga as contas? Os irmãos falaram, pastorzão, tamo junto. Ou estou mentindo? As contas continuam, com pandemia ou sem pandemia. Falei, eu não estou preocupado com a conta da igreja. Fizemos tudo debaixo da ordenança, comunicando com todo mundo. Está tudo lá, tudo para eles. E agora é minha casa, como eu como? Como eu me alimento? Porque eu sou autônomo. Eu dependo do meu trabalho. Mas o que é mais precioso? A minha vida? Ou obedecer? Cuidar da minha saúde. Eu falei, aí você fica ali naquele... Não, negão, você tem que ficar de repouso 15 dias, não pode fazer nada. Eu falei, tá bom.
15, né? Tá. Aí eu ali já falei, Senhor, me dá força, Pai. Sabe como eu consigo me recuperar? Trabalhando. Eu sou assim, irmão. Eu gosto de trabalhar. Eu não sou vagabundo. Eu gosto de trabalho, irmão. Gosto de fazer alguma coisa, gosto de movimentação. Eu falei, Senhor, deixa eu ir, Senhor. Deixa eu andar, deixa eu dirigir um pouco. Terça-feira eu não consegui. Se eu levantasse da cama, dava uma crise de tosse. Eu perdia a respiração. Eu ficava, eu não vou conseguir respirar. Aí você fica desesperado. Eu falei, Senhor, deixa eu voltar, deixa eu controlar. Eu conseguia controlar. Aí eu falei, eu vou ficar quietinho aqui, eu não vou me levantar. Se eu levantasse, dava aquela crise. Irmão, pensa numa agonia, irmãos. De você tentar respirar e não conseguir. Eu falei, Senhor, como eu vou sair daqui? Aí você preocupado com as contas. Aí você fica ali, eu falei, meu Deus, e agora? Como tá isso, L? Vamos aí, meu amor. Comprou um mercadinho, vai ali, compra ali. Você fica, irmão, fica em casa na quarentena, vai ver o tanto que você come. Gente do céu. E eu ali, eu falei, Senhor, e como nós vamos pagar as contas? Aí você começa nos contatos, liga um, liga ali. Já ali, você já começa a fazer os cálculos ali, vai de cá, dali. Eu falei, Jesus, me dá misericórdia. Minha irmã, que foi para Botucatu, né, comprou uma casa. Ela falou, Renato, estou vindo para São Paulo para fazer sua freguesia. Vou trabalhar para você, meu irmão. Eu falei, meu, quem faz isso, né? Mas a minha freguesia, ela é muito... Irmão, Deus me deu uma freguesia que está aqui, ó. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Mas eu falei, vou te mostrar. Mas você não pode sair de casa. Eu falei, vamos, Sueli, me leva no carro aqui. E eu falei, ó, é aqui, é aqui, é aqui. Ela trabalhou na terça-feira. Foi lá com o Samuel. Eu falei, Samuel, sabe minha freguesia? Samuel, eu sei, pai, eu sei. E sabe nada, né? Sabe só um pouquinho. Mas ele desenrola, irmão. Bom vendedor, conhece alguns clientes. Foi com a tia. Foi mostrando aqui, tia. E ela foi, trabalhou o primeiro dia na terça. Eu falei, meu, acho que quarta eu vou. Deixa eu pelo menos dirigir. Ela disse, não vai não. Eu falei, não, deixa eu acho que dá para me dirigir. Eu acho que eu vou, eu consigo. Mas ali com a máscara ali na minha, tranquila, ela atendendo as clientes. Irmãos, ontem foi sábado. Eu nunca vendi o que eu vendi nessa semana. Ô Billy, eu falei assim, sabe que as coisas... Eu falei, mentira, meu, isso é mentira. Eu falei, Sueli, eu estou aqui. Irmão, é uma coisa que não dá para explicar o que Deus faz. O cuidado de Deus, assim, eu estava preocupado. Então hoje eu falo, já dá para tranquilidade, já dá para pedir um Outback já, Bruno, já dá para pedir. Meu Deus do céu. Você pode aplaudir o Senhor pela bondade, irmãos? Mas eu falei, Deus, se o Senhor é tão bom ali orando ao Senhor, eu falei, Senhor, eu quero fazer a tua obra. E Deus sabe que a preciosidade para mim é obedecer a voz dele. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Obedeça ao Senhor, que Ele vai cuidar da tua vida. Ele vai cuidar de você. Sabe, você está desgastando a tua vida, trabalhando demais. E o que você galgou? O que você tem? O que a gente tem, irmão? Eu não tenho nada. Estou pagando um apartamento ali. Mas não é nada para mim isso aí. Tem para comer? A gente tem que pensar no futuro. Eu quero trazer uma palavra no dia 31, se Deus assim nos permitir. Uma palavra de direcionamento para 2021, para onde a gente quer chegar, metas, objetivos. A gente tem que ter. Tem que chegar o ano onde a gente vai chegar. Mas dentro dos seus planos, coloque o Senhor também. Quem consegue entender isso? E eu me encerro nessa noite dizendo, o quarto desafio. Ele diz o seguinte: mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor. O quarto desafio do nosso ministério é acabar o que fomos chamados para fazer. Sabe qual é o maior problema da igreja? Tem boas iniciativas e péssimas acabativas. Quantos projetos você já começou e não terminou? Começou com um negócio, mas não terminou. Começou igual um vulcão, mas parou no meio do caminho e o outro concluiu. Mas o texto diz assim, olha que Paulo falou: a minha vida não é preciosa, contanto que eu cumpra. A palavra cumprir significa literalmente para o fim, por inteiro, completamente, não é pela metade. Deus não quer uma obediência parcial.
Deus quer uma obediência total. Coloque-se de pé. O quarto desafio é acabar o que fomos chamados para fazer. Eu queria que você olhasse para esse irmão que está do seu lado. Olha mesmo para ele. Pode colocar a mão só no ombro dele assim, só um toquinho nele. Fala assim, o que Deus mandou você fazer? Fala assim, o que Deus mandou você fazer, não mandou eu fazer. Fala assim, é cada um no seu quadrado. O que Ele pediu para você fazer, não é eu que vou fazer. É para acabar, não é para terminar, não é para parar no meio do caminho, colocar na mão de outro. Contanto que eu cumpra. E não é para cumprir de qualquer jeito, irmão. Isso que ainda me deixa louco. É para cumprir com alegria. A carreira. E a carreira é o curso que alguém segue numa corrida. Quando você vai no autódromo, tem o início e tem o final. Partida, né? Tem um percurso. Eu não sei o tamanho daquele, né? Tem um tamanho correto. Tem um percurso que eles sabem que eles vão seguir. Em todos os lugares, esses caras de corrida, ou tanto na pedalada, tudo tem um início, mas também tem um final. Quando ele fala da carreira, é esse curso que alguém segue numa corrida. Então, às vezes, a carreira do Marco pode ser maior do que a minha. Ele vai ter que correr mais do que eu. A do Cirineu, que carregou a cruz de Jesus, ele teve que carregar 1000 metros. Essa era a carreira dele que apareceu na história. Aparecer, já ouviu falar mais do Cirineu? Sumiu. Você tem que falar, Deus me chamou para quê? Então se envolva no que Deus te chamou. Teve gente que já falou para mim que Deus não me deu o ministério de pastor. Já me falaram, mesmo, já falaram tanta coisa para mim, irmão. Só não mandaram eu voltar pro mundo para tocar pagode, mas já me falaram tanta coisa para mim. Se eu fosse dar ouvido, eu não estaria aqui hoje. Me disseram que eu não seria pastor de multidão. Me disseram que eu não tinha ministério do ensino. Me disseram que eu não tinha chamada pastoral. Se eu fosse dar ouvido, falei, Deus me chamou, vou ouvir a voz, meu ministério é guiado pelo Espírito, e eu tenho uma carreira, e eu vou fazer como Paulo. Combati o bom combate, acabei a minha carreira, eu não sei a sua, eu vou acabar com a minha, e vou guardar minha fé, e vou aguardar a coroa que o justo juiz me prometeu. Eu quero orar por você nessa hora. Eu queria que você curvasse a tua cabeça. Quero fazer uma oração pastoral para com a tua vida. Pai, está aqui a tua igreja, Senhor. Que bacana, que legal, que gostoso ver esses irmãos aqui presentes hoje. Alguns que nos acompanham pela internet. Essa palavra tem objetivo, Senhor. Nós temos desafios no nosso ministério cristão. O Senhor nos deu desafios para cumprirmos. Fora a pregação, fora irmos, ganharmos vida, ganharmos alma, Senhor. Nós somos desafiados todos os dias. Mas o nosso ministério tem que ser um ministério guiado pelo Teu Espírito, Senhor. Nós não queremos um ministério humano, uma impressão humana, Senhor. Que esse irmão, que essa irmã entenda que há um Espírito do Senhor sobre a vida delas, ó Pai. Que as conduz. Ei, o Espírito tem te conduzido de madrugada. O Espírito tem te conduzido para orar por pessoas. Deus tem tocado em você para mandar mensagem. Deus já tocou em você para abençoar pessoas. Você não abençoou. Deus já mandou você visitar. Você já não foi visitar. Deus tem te conduzido. Deus tem te dado estratégia. Deus já pediu para você fazer projetos na igreja. Você sabe o que Deus tem colocado sobre a tua vida. O Espírito de Deus está te conduzindo. Mas se prepara para as prisões. Se prepara para as tribulações. Se prepara para a ingratidão. Se prepara para as decepções que virão. É consequente. Mas a palavra do Senhor também diz para você que a tua vida não pode ser mais preciosa. Você tem que obedecer, cumprir a carreira que te está proposta. O ministério que você recebeu de Jesus. Você não recebeu do pastor. Você não recebeu do profeta. Você recebeu do Senhor Jesus. Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Deus colocou algo sobre a tua vida. Ei, você tem fôlego. Levante a tua cabeça, Senhor. Levante a tua igreja hoje, Pai. Que saiamos daqui hoje mais desafiados, ó Deus, para cumprir com a chamada do Senhor sobre as nossas vidas. Muito obrigado. Eu abençoo a tua igreja. Abençoo aqueles que nos acompanham pela internet. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode bater palma para Jesus?
Pastor Renilson. E nesse momento, irmãos, a gente vai tirar uma oferta para esse culto de missões. Foi estabelecido de que todo o valor do culto de missões a gente vai utilizar para a compra do nosso aparelho, para o Impacto Água que está chegando. Daqui um mês aí vai começar a correria. Vai começar não, já começou. Já estamos já a 1 milhão. Esses dias eu ia lá na Calunga já para comprar já para imprimir as apostilas, já para a gente começar a encardenar. Tem muita coisa para fazer, para comprar. E o culto de missões tem sido destinado para este propósito, já tem um valor em caixa. Nós fizemos a prestação de conta no último culto. Daqui 3 meses vamos prestar conta de novo. Então, a sua oferta tem um objetivo, tá bom? Então, tira a tua oferta, abençoa a obra de Deus. E nesse culto, o pastor disse que também vai disponibilizar a oferta também para abençoar uma casa de recuperação e a casa tem uma igreja, pastor Walter, bispo Walter, bênção de Deus, vai fazer um Natal solidário e a igreja também vai mandar uns recursos, a área social também. Estamos contribuindo, irmão. Nós estamos aqui, nós estamos trabalhando. Isso é muito bacana. É uma igreja que está fazendo missões. Então, você vai separar a tua oferta, vai abençoar a obra de Deus. Amém? Os nossos irmãos vai estar passando. Eu quero orar para a glória de Deus. Você que é dizimista, ofertante, não esquece. Dizime, oferte a casa do Senhor para que a obra continue sendo realizada. Vamos orar. Pai, eu quero também, Deus, agradecer ao Senhor pela vida de todos os dizimistas e ofertantes desta casa, Senhor, que vão trazer uma oferta, que vão trazer, ó Deus eterno, algo para a casa do Senhor, para contribuição, Pai, para que essa igreja continue de pé, fazendo os seus trabalhos. Nós queremos uma igreja missionária, Senhor, e nós vamos alcançar esse propósito, nós vamos alcançar esse objetivo, Papai. Nos dê força, mande recursos para nós e abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, tome teu assento, irmão. A gente vai encerrar então. Então, tome teu assento. Pode cancelar a live. Deus abençoe a vida de todos vocês. Que guarde tua casa,